Você teria coragem de ser um policial militar? E um brutamontes desse, fardado, armado, dá um soco na cara ele tira dela. onda porque ele sabe que amanhã ele vai estar solto, né? A lei da impunidade, é por isso que ele tira onda, né? É o Brasil. Um policial morreu ao tentar impedir um assalto. Foi sepultado o policial militar morto aí durante o exercício da profissão. Qual é a missão do policial militar? Dá para ter uma ideia da disposição da tropa. O que é necessário para se tornar um PM? Você confia na polícia? Afastou o policial que matou um homem durante uma abordagem desastrosa. Essas respostas e muitas outras você vai encontrar agora. A polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia. Em cada estado do Brasil existe uma polícia militar, e cada uma dessas instituições possui uma história singular, que está entrelaçada com a trajetória do nosso país, desde o Brasil colonial até os dias atuais. De forma bem resumida, desde sua criação, a então Polícia Militar já foi reestruturada várias vezes, adaptando-se às necessidades de cada período histórico brasileiro. Por exemplo, na época do Brasil colonial, não havia uma polícia militar como a conhecemos hoje. Em vez disso, diferentes formas de segurança eram organizadas, como os quadrilheiros, milicianos e ordenanças. Com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808, surgiu a necessidade de um policiamento mais estruturado, resultando na criação da divisão militar da Guarda Real da Polícia da Corte. Durante o período do Brasil Império, as guardas municipais permanentes foram estabelecidas para manter a ordem nas cidades. Com a transição da República, essas forças foram renomeadas, sendo chamadas de Força Militar e Força Pública em diferentes momentos. A designação Polícia Militar começou a ser utilizada oficialmente com a Constituição de 1946. E desde então apareceu nas Constituições de 1967 e 1988, consolidando-se como a instituição responsável pela segurança pública em nível estadual. A seguinte reflexão é importante.
Quando foi criada, a polícia não tinha a função principal de proteger a sociedade e a população. Seu objetivo inicial era proteger as terras e os interesses da corte portuguesa e das classes dominantes. Ao longo do tempo, especialmente com o processo de democratização e a evolução dos direitos humanos, houve uma mudança gradual em direção a uma polícia mais voltada para a proteção dos direitos e da segurança da população em geral. Nos dias de hoje, de acordo com a nossa Constituição, a polícia militar é subordinada aos governadores de cada estado e ainda são forças auxiliares e reserva do Exército. E sua missão é ser uma polícia ostensiva e preservar a ordem pública. O que é uma polícia ostensiva? A polícia ostensiva é um policiamento que se concentra na visibilidade e na presença ativa dos agentes policiais em áreas públicas. É realizado de forma evidente ou visível para o público, ou seja, fardados. A ideia é que uma presença policial visível possa dissuadir a atividade criminosa, aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos e facilitar uma resposta rápida a incidentes quando necessário. O que é ordem pública? Para muitos juristas, ordem pública tem uma definição vaga e ampla, mas de certo modo, podemos dizer que a ordem pública refere-se ao estado de tranquilidade, segurança e normalidade dentro de uma sociedade. Ela abrange diversos aspectos da vida em comunidade, incluindo a prevenção e repressão de atividades criminosas, a preservação da paz social, o respeito às normas e leis estabelecidas e a garantia do funcionamento regular das instituições públicas. Como preservar a ordem pública? Manter a ordem pública significa garantir que as pessoas possam viver suas vidas diárias sem interferências ou ameaças, protegendo a vida e a propriedade dos cidadãos e respondendo prontamente a emergências, crises e desastres. Além disso, promove um ambiente onde todos possam viver e conviver pacificamente. Isso envolve não apenas ações reativas, como a resposta a crimes e emergências. As viaturas já estão fechando. Ele entrou na contramão, vai entrar na contramão. Entrou na contramão. Meu Deus. Pegou, Hamilton. Pegou. O policial tá tentando levar o policial. Meu Deus, tá tentando levar. Mas envolve também medidas preventivas, como patrulhamento nas cidades e programas de prevenção à criminalidade, ao uso de drogas, à violência doméstica, entre outros. O essencial do Fica Vivo dentro do território é isso aí, mostrar para o adolescente que ele pode ter acesso a esse tipo de serviço público. O PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E de forma bem resumida, a Polícia Militar preserva a ordem pública, fazendo uso de uma estrutura organizacional robusta e bem definida, composta pelo comandante-geral, a autoridade máxima da corporação. Na qualidade de comandante-geral, venho agradecer a nossa tropa, o esforço, dedicação. Isso está no meu plano de comando. Meu plano de comando ele envolve a saúde mental, ele envolve a logística, né? As pessoas veem o Coronel Teixeira sentando aqui na cadeira de comandante-geral, né? Alguns podem se esquecer de como que a gente começa. Responsável por liderar e coordenar todas as atividades da Polícia Militar, juntamente com os batalhões e companhias, que são divisões regionais estrategicamente distribuídas para cobrir áreas específicas em cada canto do estado. E complementando essa estrutura, temos as unidades especiais, grupos altamente treinados e especializados em tarefas específicas, como o BOP. É claro, o tráfico nunca vai acabar, né? Enquanto tiver gente para comprar, para consumir, nunca vai acabar. Rota, Rotan, choque, foi lançado contra as pessoas pela tropa de choque da Polícia Militar. Policiamento ambiental. Entrou numa área de preservação ambiental da represa Billings, um dos maiores reservatórios de água da região metropolitana. Entre outros. Cada componente da Polícia Militar, desde o comandante-geral até o soldado, tentam trabalhar em harmonia para manter a ordem pública.
Podemos refletir sobre a percepção da Polícia Militar no Brasil a partir de 3 visões distintas e complementares. Primeiramente, existe a visão pessoal e direta, construída a partir de nossas próprias experiências e interações cotidianas com a instituição. Essa perspectiva é moldada por encontros diretos, sejam eles positivos ou negativos. Então é isso que aconteceu hoje, fomos abordados, verificados, mas como a gente está dentro da lei, né? O policial fez o serviço dele, que é verificar, e nós fomos liberados, tá certo? Um polícia desse é despreparado, um cara desse. Ele é despreparado, ele não pode nem estar na rua. E a polícia fez um trabalho espetacular, prestou toda a assistência, fez de tudo, colocando inclusive as vidas em risco, para poder, se o rapaz saísse, o policial, quando a gente estava perseguindo, saísse do carro, o vagabundo meliante tinha matado ele. Eu falei para eles que eles não poderiam fazer aquilo porque eles estavam errado. Se o menino estava traficando, para eles pegar o menino que estava traficando, pôr na viatura e levar para a delegacia, o delegado resolvia. E ele não gostou, ele veio no meu pescoço para me empurrar, eu fui para trás, na hora que eu voltei para frente, já levei o soco e já caí desmaiado. Em segundo lugar, temos a visão mostrada pela grande mídia. Jornais, programas de televisão e noticiários desempenham um papel significativo na formação da opinião pública, apresentando narrativas que podem tanto exaltar quanto criticar a atuação policial. A mídia tradicional, com seu alcance e influência, contribui para a construção de uma imagem pública da Polícia Militar e pode variar conforme o enfoque dado às notícias e reportagens. Policiais da Força Tática desconfiaram de 2 homens. Gente, eu vou mostrar agora um caso de covardia. Se tiver no ponto a imagem... Um adolescente foi apreendido durante a operação policial na região leste de BH. Tentou fugir da abordagem. Os policiais foram filmados agredindo 2 suspeitos. O celular de um deles sumiu após a abordagem. E este é o programa Militares em Ação, que está começando. Aqui os bastidores do combate ao crime, a prevenção e o homem por trás da farda, que é gente como a gente. Então, fica comigo. Um jovem agredido por policiais militares. A vítima é um soldado do Exército. E as imagens são muito claras. Ele leva tapa, ele leva chutes. A minha mãe estava chorando num canto, aí eu cheguei e consegui ligar para o policial. Eu não tinha mais saída. E o Miguel viu e falou: mãe, eu sei quem vai ajudar nós, é a polícia. Eu sou policial aqui, eu ficava aqui em casa, não tem nada pra gente comer. Aqui, minha mãe só tem farinha e fubá pra comer. A guarnição ficou bastante sensibilizada, compareceu a um supermercado da região. Reportagem que acaba de chegar. Atenção, uma abordagem que terminou com 2 jovens baleados e uma dúvida. O tiro foi acidental ou foi proposital? O exemplo de policiais. Que exemplo de polícia. Prepare-se para ver agora a lição de moral. E por fim, a terceira perspectiva é aquela formada pelas redes sociais. Plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e outras oferecem um espaço para que indivíduos compartilhem suas experiências e opiniões de maneira instantânea e sem filtros institucionais. Aqui, a percepção da Polícia Militar é construída a partir de muitas vozes e narrativas, muitas vezes amplificadas por vídeos, imagens e comentários que viralizam rapidamente. As redes sociais podem tanto humanizar os policiais, mostrando atos de coragem e solidariedade, quanto destacar abusos e falhas, gerando debates intensos e polarizados. De uma abordagem policial a um catador de recicláveis causou uma polêmica nas redes sociais. Percebe-se uma sistemática perseguição a trabalhadores de recicláveis, a entregadores, como se fossem cidadãos de segunda categoria, que merecessem menos respeito e menos dignidade. Essa abordagem foi exacerbada. Vamos a dados. Fuga do sistema prisional, preso por roubo na Praça Tiradentes, em Curitiba. Fuga do CPA, preso pela Polícia Militar por roubo armado com faca no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Fuga novamente do sistema prisional, preso pela Polícia Militar em Colombo por ter mandado de prisão em aberto. 2023. Nova fuga do sistema prisional.
Nova fuga do sistema prisional. 27/7/2023. Nova fuga do sistema prisional. A polícia agiu erradamente? Deixo a resposta para vocês que nos acompanham. Rasgou a habilitação do rapaz. Fugiu e prenda! Mas quando a gente vive num país em que você tem a polícia que mais mata no mundo, aí é algo pra gente prestar atenção pra porque assim, nós vamos muito. O senhor vai ser conduzido para a delegacia por ter impedido o funcionário e por ser responsável. A semana passada, nós colocamos em circulação no debate eleitoral a proposta do fim da Polícia Militar. Mas o que nós queremos com isso? Desmilitarizar é retirar a estrutura do exército de dentro das polícias. Pode filmar. Aí, ó, ele não tá nem reagindo, ele está filmando. Pode filmar, Júlio. Filma, aí, ó. Não, aí, filmou. Agora você vai ver depois que eu sair de lá. Ele sai de casa para trabalhar à noite, ele não sabe o que espera ele, né? Ele já sai com aquele pensamento, eu sou um guerreiro. Todos eles têm isso dentro de si, dentro das corporações. Ele é mal pago. No horário de descanso dele, ele não consegue descansar, porque ele já vai na padaria, ele sabe que ele está sendo caçado. Entendeu? Então como é que a cabeça de um ser humano desse descansa quando sai de casa? Para se tornar um policial militar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos. No entanto, essa exigência pode variar conforme o estado. Por exemplo, na Polícia Militar de São Paulo, a idade mínima é de 17 anos e a máxima é de 30 anos. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, a idade mínima é de 18 anos e a máxima é de 32 anos. E só lembrando que essas exigências podem mudar a cada novo edital. É importante ressaltar que cada instituição militar de cada estado tem exigências diferentes, embora sejam geralmente semelhantes. Tornar-se um policial militar exige um tempo considerável e um processo seletivo rigoroso, além de outros atributos, como possuir carteira de habilitação, altura mínima e outros. Desde o início dos estudos para a prova de conhecimento até o início do curso de formação, pode-se levar cerca de 1 ano. Após esse período, o curso de formação dura de 10 a 12 meses, dependendo da corporação que o candidato escolheu. Prova de conhecimento. De modo geral, a prova de conhecimento exigida em cada PM do país abrange matérias como português, matemática, geografia, história, legislações e noções de direitos humanos, entre outras. Exames de aptidão física. Em geral, são exigidos testes de resistência abdominal, testes de corrida e testes de barra fixa. Exames médicos. Em geral, são aplicados testes psicológicos, a exigência de uma bateria de exames de saúde, além de exames oftalmológicos e odontológicos. Outras exigências. Além desse breve resumo, também são exigidos outros requisitos: ter nacionalidade brasileira, não ter sido demitido de cargo público, não possuir antecedentes criminais, ter concluído o ensino médio ou o ensino superior em algumas instituições, como a Polícia Militar de Minas Gerais, e possuir condições físicas e mentais adequadas. E é claro, entre outros. Supondo que você consiga atender a todos os requisitos e passar pelo processo seletivo, chegará então a hora de enfrentar o curso de formação. Este não é um curso comum. Ele tem duração de 10 a 12 meses em tempo integral e com dedicação exclusiva. Isso significa que você quase não terá folgas aos sábados, domingos e feriados. Enfrentará jornadas consecutivas de estudo e serviços, muitas vezes ficando acordado por mais de 24 horas.
além de realizar atividades físicas constantes. O tempo será escasso, pois você ainda precisará apresentar trabalhos e estudar para as provas das diversas matérias do curso. O objetivo é testar o comportamento do discente em situações de elevado estresse psicológico e físico, exigindo vigor físico e controle emocional. O curso visa desenvolver no aluno a resistência à fadiga, tenacidade, perseverança e a preparação psicológica necessária para superar as adversidades da profissão. Parabéns, você agora é um policial militar formado. Mas o que você vai enfrentar na prática? Claro, lidar com criminosos faz parte. Calma que vamos chegar lá. Mas existe muito mais do que isso. Agora você é responsável pela viatura que vai dirigir. E em caso de colisão, pode ser que você tenha que pagar pelo conserto. Além disso, ao efetuar prisões em flagrantes, você precisará comparecer às audiências, muitas vezes em seus dias de folga. Você responderá juridicamente tanto na justiça comum quanto na militar. Muitas vezes você vai ultrapassar seu horário de serviço e em outras vezes não terá horários fixos, trabalhando na parte da manhã, na noite e aos finais de semanas e feriados. A hierarquia militar é rígida e precisa ser respeitada. Cada estado tem seu próprio estatuto e as regras da Polícia Militar são numerosas e estritas. Por exemplo, desobedecer uma ordem legal de um superior pode resultar em prisão. Você também pode ser transferido para qualquer lugar do estado conforme a necessidade de serviço. E é importante ressaltar que você pode se envolver em diversos processos legais. E mesmo que seja inocente, o simples fato de lidar com essas questões pode gerar um grande nível de estresse. Quando em serviço fardado, você representa a imagem da instituição e do Estado, e todos os olhos estarão voltados para você. Por isso, o policial militar precisa ter muita ética profissional e moral em suas condutas. Antes de abordarmos o enfrentamento com criminosos, é crucial lembrar que o trabalho policial militar vai além disso, envolvendo frequentemente interações com cidadãos comuns. São situações diversas, desde o conflito familiares, como brigas entre irmãos, pais e filhos, ou entre casais, até desentendimentos comerciais e perturbações com som alto. Além disso, o policial pode se deparar com acidentes de trânsito e uma gama variada de ocorrências em seu dia a dia. E todas essas situações têm potencial para se tornarem complexas. Tudo isso demanda do policial conhecimento das leis, discernimento, treinamento e preparo, para que possam ser resolvidas da melhor forma possível. É um desafio constante que exige habilidades interpessoais e capacidade de tomada de decisão rápida e precisa. Mas tudo isso é apenas a ponta do iceberg. Sem dúvida, essa pode ser uma das partes mais desafiadoras da profissão. Os policiais militares fizeram uma homenagem em todo o estado para o policial que perdeu a vida durante o trabalho aqui em Florianópolis. Todos nós enfrentamos incertezas ao sair de casa. Todos nós não sabemos se vamos voltar para o nosso lar. Mas para um policial, essa incerteza é frequentemente ampliada. Matou o policial. Matou o policial, oh, meu Deus. Matou o policial. Matou isso. Matou o policial, cara. Oh, meu Deus do céu. Matou o cara, gente. Matou o policial. Socorro ali, ó. Acertou o policial ali, ó. Matou o policial, gente. Quando um policial militar está em serviço fardado, ele se torna uma figura visível para todos, incluindo criminosos ou aqueles que planejam atividades ilícitas. De certa forma, ele também se torna um alvo, além de ser a referência para todos que estão ao seu redor.
Isso o coloca em desvantagem desde o início, nunca permitindo que ele trabalhe em um estado de tranquilidade. Portanto, ele precisa estar constantemente preparado para agir de forma rápida e precisa. Além de ser chamado para ocorrências envolvendo armas de fogo, ele pode se deparar a qualquer momento com essa situação, tendo apenas alguns segundos para raciocinar e agir. E muitas vezes, as consequências são fatais. Um policial morreu ao tentar impedir um assalto em Mesquita, na Baixada Fluminense. Surpreendido por um dos ladrões, ele levou um tiro na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Os criminosos fugiram. Então eu te pergunto, o que motiva um policial militar a enfrentar todos esses desafios já mencionados até agora? Sofrer a pressão diária, carregar consigo uma arma, perseguir criminosos armados, proteger o patrimônio da população e salvar vidas de pessoas desconhecidas. Tô baleado, caralho. Copom, policial baleado, Copom. O que impulsiona o policial militar a fazer tudo isso? Mesmo com o sacrifício da própria vida. Esse é o juramento que todo policial militar faz. Mesmo com o risco da própria vida! Mesmo com o sacrifício da própria vida! Com o sacrifício da própria vida! Mesmo com o risco da própria vida! Mesmo com o risco da própria vida! Mesmo que insulte a nossa vida! Mesmo com o risco da própria vida! Eu sei. É uma resposta difícil, mas eu garanto que para eles é fácil de responder. Claro que cuidar da saúde mental é fundamental para todos, independente da profissão. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet ou no YouTube, encontrará muitas informações e dicas de especialistas sobre como ter uma boa saúde mental. Manter uma alimentação saudável, garantir uma boa noite de sono, gerenciar o estresse e praticar atividades físicas são algumas delas. E é claro que há muitas outras informações relevantes, mas essas já fornecem uma base importante para refletirmos. O que vou dizer agora não é generalizado, mas serve para pensarmos. A profissão do policial militar geralmente não proporciona uma boa noite de sono, especialmente para aqueles que trabalham no período noturno. Manter uma alimentação saudável já é difícil em qualquer trabalho, mas imagine ser um policial militar que frequentemente não consegue tomar café ou almoçar tranquilamente, pois precisa estar atento e atender a ocorrências urgentes, e muitas vezes é interrompido durante as refeições. Gerenciar o estresse é um desafio ainda maior. No mundo de hoje, todos estão vivendo estressados, e um policial, como todo ser humano, também tem seus problemas pessoais, muitas vezes familiares, com pais, esposa, marido, filhos, contas, dívidas e etc. Ao sair para trabalhar, a função do policial, além de prevenir, servir e proteger, é resolver os problemas e o estresse de outras pessoas. O policial militar quase sempre encara o lado mais sombrio da humanidade, lidando com situações traumáticas ao longo dos anos. Isso inclui desde encontrar cadáveres até socorrer pessoas baleadas, enfrentando ataques e, é claro, participar de confrontos armados. Além disso, eles também são expostos a outros desafios emocionais e psicológicos, como lidar com muita violência, acidente de trânsito com vítimas fatais e crise de saúde mental entre a própria população. E agora, falando de atividade física, que é crucial para o policial militar, muitas vezes é deixada de lado devido a todos esses fatores mencionados anteriormente. A soma dessas dificuldades torna ainda mais desafiador manter a saúde mental e física em dia. Além dos compromissos com a sociedade, o policial militar também precisa lidar com as exigências da corporação. Os subordinados hierarquicamente precisam atender a todas as demandas de seus superiores,
enquanto superiores hierárquicos precisam gerenciar as necessidades e demandas de seus subordinados. Funções como cuidar de armamentos, zelar pelas viaturas e os materiais do Estado, gerenciar processos administrativos e responder a processos legais, trabalhar armado e estar atento a todo momento, tudo isso somado aos desafios anteriores, contribuem para que muitos policiais sofram de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Infelizmente, esses fatores também levam muitos policiais a tirarem a própria vida. E tudo isso é apenas um esboço da realidade. A polícia acredita que a PM tenha atirado na criança e, em seguida, tirado a própria vida. Os casos de suicídio mais que dobraram nos últimos 5 anos na Polícia Militar de São Paulo. O policial também sofre uma pressão danada, né? Todos os dias, você sabe que vai lidar com crime organizado, com um monte de coisa errada. O Brasil não é um país fácil para o policial militar. Que ficam em estado de depressão, que são cobrados demais da conta, o fato de mexer com a bandidagem, com o sistema público do nosso país. Eu sofri uma grande pressão psicológica e, para eu não acabar fazendo uma besteira com a minha vida, eu resolvi sair da PM. Alguns entram na polícia militar movidos pelo sonho de servir, de vestir a farda e fazer parte de algo maior. Outros são atraídos pela promessa da estabilidade, pela busca de uma vida melhor ou pelo eco das histórias de seus pais que também trilharam esse caminho. Quando alcançam a farda, alguns descobrem nela um peso inesperado e se decepcionam, enquanto outros a vestem com gratidão eterna. Existem aqueles que desistem e deixam a farda para trás. Aqueles que lamentavelmente se perdem pelo caminho. Existem aqueles que se machucam com os espinhos da jornada e existem aqueles que sacrificam a própria vida cumprindo a missão. Mas o fluxo nunca cessa. Sempre haverá quem chegue, guiado pela visão de um mundo melhor, inspirado por aqueles que continuam a carregar o fardo da farda, muitas vezes transformado em um manto de esperança. São chamados de muitos nomes, covardes, corruptos e vermes, mas também são reverenciados como anjos, heróis e corajosos. Independente dos nomes que damos a eles, eles estão lá, dia e noite, em vigília silenciosa. Poderia enumerar suas falhas, mas para isso já existem vozes de sobra. Prefiro lembrar que na sombra de cada crítica há um coração que ainda bate pela vontade de fazer o bem. Um espírito que, apesar de tudo, se ergue para proteger e servir.